Pois bem, Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o verso de número 14. Deixa eu ler para você. Vou voltar um pouquinho aqui, o verso de número 7, irmão, fica melhor. Lucas, capítulo 22, e o verso número 7. Diz assim, ó: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: aonde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhe explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comereis a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, e ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Amém? Essa é uma passagem muito interessante, e eu vou ser bem sucinto nela, porque Jesus ele me despertou uns assuntos muito importantes aqui. Nós estamos nos últimos momentos de Jesus, as últimas horas, o último dia. Daqui para frente Jesus vai enfrentar aquilo que muitos de nós fugimos, muitos de nós não queremos e nem projetamos. Jesus vai enfrentar como homem toda uma série de circunstâncias. Mas neste ponto do capítulo 22, nós vamos notar que o momento que Jesus está vivendo é um momento muito sombrio, é um momento de grande dificuldade. É um momento que na maioria das pessoas, homens como eu e você, estaríamos já em desespero e até mesmo se esconderíamos. Mas Jesus, diante do seu propósito, daquilo que havia sido proposto para ele fazer, ele está como homem, ele está na sua humanidade, mas ele está também ligado ao Espírito de Deus. E esta ferramenta, chamada o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos conduz e nos faz ir além do que nós estamos vivendo. Jesus está neste momento respirando algumas coisas muito fortes. Primeiro ponto é que diante desta reunião, diante desta ordem de preparativo, Jesus está vivendo sobre ele um plano de morte. A Bíblia diz que os homens, sacerdotes, procuravam a forma de prender Jesus, de pegar Jesus, sem que a multidão soubesse, ou sem que a multidão pudesse impedir. Então, Jesus está exatamente neste ponto sob um plano de morte, e não só isso. Sobre este momento, Jesus também está sobre um pacto de traição. Porque Judas, a Bíblia diz que o diabo já havia entrado nele, e Judas já havia bolado um plano para entregar Jesus. E qual era o plano? Foi tão maravilhoso que os homens falaram: poxa, esse plano é excelente, Judas. Esse plano é favorável, por este plano nós vamos lhe pagar. Então Jesus está exatamente neste contexto, vivendo este contexto, respirando toda esta situação. Mas dentro do coração do mestre existe um desejo. Dentro do coração de Jesus, mesmo em meio a essa dificuldade externa, o seu interior mostra que ele havia um desejo, havia um projeto no coração de Jesus. Jesus não estava nem aí para o plano dos homens. Jesus estava pouco se importando com a traição de Judas, mas Jesus estava totalmente preocupado com o próximo passo que ele deveria seguir, que era exatamente esta preparação deste grande banquete. Existe uma pintura nos quadros, que mostram a ceia, Jesus no centro, os discípulos do lado, aquela coisa toda, e isso é de suma importância, porque Jesus vai trazer para nós um grande significado. E quando ele fala sobre fazemos isso em memória dele, no momento em que nós estamos aqui no culto, a minha mente ela viaja, e eu gosto muito de entrar na história. E quando eu olhei para a mesa, eu pensei: poxa, hoje nós somos bem mais do que 12, hoje nós estamos bem mais do que 11, hoje nós estamos em muitos, e Jesus permanece na mesa. Jesus ainda está na mesa, e ele está simplesmente preocupado com o próximo passo. Qual será o próximo passo? Isso é muito importante. E ele me despertou isso. Jesus está tão preocupado com o que deveria acontecer depois de toda dessa armação, de todo este plano, de todo este contexto desfavorável, mas dentro de Jesus ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer.
Ele sabia exatamente que havia um propósito, havia um caminho a ser percorrido, e ele escolheu trilhar este caminho. Então ele queria, etapa a etapa, conquistar este caminho. E neste momento é o momento final. É o momento que vai dividir todas as coisas. Jesus está tão preocupado com isso que no mesmo livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 15, Jesus também vai trazer uma parábola muito interessante aos seus discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus e ele falou: olha, eu quero contar para vocês uma parábola bem interessante. Uma parábola bem interessante. Ele falou: olha, certo homem, ele decidiu preparar uma grande ceia, um grande banquete. Note que em nenhum momento a ceia ela é preparada de uma hora para outra. Tem um tempo de preparo. Tem um projeto. Jesus vai dizendo que aquele homem projetou. Dentro do coração dele veio o desejo de preparar um grande banquete. E ele começou os preparativos. Mas além dos preparativos do alimento, enfim, ele queria que as pessoas estivessem neste grande banquete. Jesus continua dizendo: olha, esse homem preparou um grande banquete e ele escolheu as pessoas que estariam naquele banquete. E não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Jesus então está tão preocupado com o significado, com aquilo que a mesa ela proporciona, que ele está dizendo para os seus discípulos: olha, e ele fez esse banquete, organizou, convidou, preparou tudo, já estava tudo pronto, dia, hora, tudo certinho. A Bíblia diz que no momento em que estava tudo pronto, aquele homem pegou um dos seus servos e disse: olha, vai na casa dos meus convidados e diga para eles que está tudo preparado, chegou a hora, chegou o momento. Hoje não é diferente, porque nós participamos de um banquete e nós sabemos exatamente que daqui 30 dias nós teremos uma nova oportunidade. Pastor, pode acontecer algumas coisas no meio do caminho, entre essa e a próxima sentada, essa e a próximo banquete que eu vou começar. Vai acontecer muitas coisas, irmão. Muitas coisas acontecerão. Muitas. Mas todas essas coisas que acontecem daqui até a próxima, não pode nos impedir de participarmos da próxima. Jesus está falando daquele homem, determinou que os seus servos fossem e dissessem: está tudo pronto, mas a história vai revelar que um a um começou a dar desculpa. Um a um começou a dizer: eu não posso porque eu comprei, eu não posso porque eu casei, eu não posso porque eu adquiri. Um a um foi dando as suas desculpas. Um a um foi dizendo que não poderia por tal e por tal motivo. Mas o convite foi feito. Salve alguma coisa de grande urgência, tudo bem. Mas o caráter das desculpas eram desculpas muito desfavoráveis pelo banquete que aquele homem havia preparado. E quando eles voltam, quando aquele servo volta, a Bíblia diz que o homem, Jesus contando a palavra, ele diz bem assim, que este homem ficou muito revoltado. E ele falou para um dos seus servos: agora então, tudo bem, eles não querem, eu quero que você saia pelas ruas, você vai pegar coxos, aleijados e vai trazer tudo para este banquete. Vai trazer tudo para este banquete. E aquele servo foi convidando todos, e ele chegou e disse: Senhor, aqui está todo mundo, mas a casa ainda está vazia. E aquele moço fala bem: Senhor, agora quero que vocês vão pelos caminhos e obriguem as pessoas a estarem neste banquete. Hoje a obra quem faz é o Espírito. Talvez nós nos tornamos pessoas religiosas concernente àquilo que está preparado para nós. Isso é muito perigoso, irmão. Quando nós tomamos um caminho onde as coisas se tornam naturais, inconsequentemente a respeito de Cristo, isso é perigoso. Eu falo para você que eu já vivi um tempo desse. Eu cheguei num tempo em que eu falei: poxa, todo mês tem uma ceia, então essa eu posso falhar. E eu falei uma, e eu falei duas. E eu disse: não, está errado. Porque eu estava no religioso, irmão. O religioso é terrível.
Ele nos leva em algo natural. A gente vem para a ceia, vem para a mesa e a gente vê tudo preparado, mas a gente não consegue ver a pessoa de Cristo. A gente torna algo tão natural que a gente não consegue visualizar Cristo. Isso é perigoso. Jesus estava dizendo para os seus discípulos a importância da mesa. A importância do grande banquete não era para agregar pessoas. Não era simplesmente um encontro cultural da época, não. Carregava consigo grande importância como carrega hoje. Nós não podemos simplesmente dar desculpas a Jesus, porque hoje eu tive que fazer isso, fazer aquilo, para nós não estarmos na ceia. Isso é preocupante. Não é uma preocupação dos pastores, mas deve ser uma preocupação particular de cada um de nós, que carregamos Cristo conosco. Pastor, é fácil eu ver a Cristo? É fácil, irmão. É tão fácil como essa pessoa que está do seu lado, ele é perceptível. Ele não é como o homem, ele disse, aonde estiver 2 ou 3, eu estarei. Então hoje aqui não é um encontro religioso, não é um encontro cultural, não é um encontro de outra cultura para essa, não. É um encontro dos filhos com Deus que é Pai. Aí Jesus, respirando todas essas ameaças, ele está tão preocupado que ele diz, olha, eu preciso que vocês preparem. Vocês vão entrar numa casa, vai haver um lugar novinho, vai ter mobília, eu quero que vocês preparem a ceia. E Jesus está carregando esse sentimento com ele. A Bíblia diz que Jesus está tão empolgado com aquela ceia, que ele nem se importa com o que ele vai enfrentar depois. Ele nem se importa, irmão, que ele vai ter que enfrentar a cruz, que ele vai ter que enfrentar um monte de situações, ele não está nem aí para isso. Mas o que Jesus quer, ele quer compartilhar com seus discípulos os últimos momentos dele. E hoje Jesus, ele também quer compartilhar com a gente a sua humanidade, os seus últimos momentos, talvez aqui conosco, em algum tempo de celebração da ceia, e ele está conosco e nós, às vezes, despercebemos dele. Participamos da ceia e voltamos para casa como se fosse só mais um encontro. Não é, irmão. Aonde Jesus está nunca vai ser algo natural. O ambiente que Jesus está jamais é um ambiente natural. E eu não estou falando do prédio, não é sobre isso. Eu não estou falando de você sair, nós saímos das nossas casas e viemos para um ambiente desse, um prédio, estamos aqui juntos. Não, irmão, é mais do que isso. Nós temos a ciência que nós carregamos Cristo conosco. Que este momento é o momento que nós estamos em maior número do que os discípulos, mas precisamos estar carregados com o mesmo sentimento de Cristo, porque depois da preparação do lugar, do ambiente, quando os homens voltam, a Bíblia diz, no verso 14, que chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos com ele. Isso é extraordinário, irmão. Chegada a hora, o momento, Jesus se põe à mesa e os discípulos todos com ele. E Jesus está simplesmente querendo revelar aos seus discípulos o coração dele. Porque ele já havia falado que seria preso, já havia falado que seria morto. Mas ele queria, e a Bíblia diz que Jesus, ele traz aos seus discípulos um desejo do coração. Ele diz bem assim, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Jesus está dizendo, eu tenho um desejo, algo que arde em meu coração.
Eu tenho algo que está queimando dentro de mim, e isso tem gerado em mim uma ansiedade, um desejo muito forte de estar convosco. Sabe o que nós temos que viver? Esse sentimento de Cristo, essa fome, esse desejo. Jesus está dizendo aos discípulos: eu carrego comigo uma unidade, algo natural, algo do homem. Eu tenho esse desejo que arde em meu coração de comer com vocês. Jesus não está se importando com o que ele vai enfrentar. Jesus está dizendo: eu quero comer com vocês essa última Páscoa, porque vai ser o último contato, a última oportunidade que eu vou ter presentemente de estar com vocês à mesa. Jesus está dizendo: eu carrego isso comigo, está ardente no meu coração, há um desejo muito forte de estar com vocês. Note que Jesus está dizendo para eles: olha, eu tenho este desejo, eu tenho esta fome, mas Jesus vai dizendo aos seus discípulos: porque antes do meu sofrimento, Jesus está dizendo para nós que a mesa, ela tem o poder de nos dar coragem de enfrentar aquilo que precisamos enfrentar. E talvez aquilo que nós precisamos enfrentar é até mais forte do que a gente, mas quando nós estamos com Cristo na mesa, nós somos fortalecidos. Jesus está falando: meus discípulos, eu quero que vocês façam parte deste sentimento. Eu quero que vocês entendam o poder da mesa, o significado da mesa, o significado da ceia. Não é só um ato religioso, não é só um ato cultural, é algo que vai além. Muitas pessoas têm muitas culturas, mas nenhuma delas apresenta um Cristo vivo como eu e você vivemos. Muitas culturas se alinham, se organizam, celebram festas, até mesmo de pessoas que morreram e já não existem mais, mas nós celebramos uma cultura de um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou e disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Esta é a proposta da ceia. Não é cultuarmos um Cristo pendurado na cruz do Calvário de cabeça baixa. Não, é cultuarmos um Cristo vivo que está aqui nesta noite para que eu e você possamos se assentar à mesa. Jesus está dizendo aos seus discípulos: não importa o meu sofrimento, eu não me importo com o que eu vou padecer, mas eu importo com o momento que eu tenho com vocês nesta mesa. Jesus está compartilhando com os discípulos que tudo isso, depois de tudo isso, ele enfrentaria sofrimento. Depois de tudo isso, ele enfrentaria traição. Mas isso não era importante, irmão. Porque o mais importante para Jesus é que ele estivesse na mesa com os seus discípulos. Jesus estava dizendo para nós que estamos aqui hoje, não só para os discípulos, mas para a igreja hoje, atual, que nós precisamos carregar este mesmo sentimento, esta chama, esta certeza, porque nos parece que nós estamos tão acostumados com Cristo, que nós estamos tão no automático que nós não conseguimos perceber, ver, contemplar Cristo à mesa, e ela se torna um ato religioso. Uma vez por mês eu vou e volto e nada acontece. Não é essa a proposta. Nunca foi essa. Jamais será essa a proposta. A proposta de Jesus é comunhão. A proposta de Jesus é estar nos preparando para tudo aquilo que nós possamos ou tivemos que enfrentar. E nós só conseguiremos vencer fortalecidos no corpo e no sangue de Cristo. Senão nós somos alvo fácil, irmão. É por isso que esta casa ministra o evangelho do reino, para que você não fique se autodisciplinando. Hoje eu não participo porque... Não é sobre isso, irmão. Se nós erramos, é aí que nós temos que estar na mesa, porque a mesa tem o poder de nos curar, de nos restaurar, de nos devolver a vida.
Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu não estou me importando com o traidor que assenta à mesa comigo, eu não estou me importando com aquele que vai me negar, isso não é importante, o importante é que vocês estejam comigo à mesa. Jesus nunca se importou com isso. E a Bíblia diz que em meio a todo esse movimento, Jesus preocupado com a festa, Jesus preocupado com o banquete, Jesus preocupado com o momento, com os seus discípulos, mas a Bíblia diz que diante do sofrimento que ele havia de enfrentar, ele precisava deixar um legado aos seus discípulos. E este legado, irmão, ele ecoa até hoje. Até hoje. Nós temos a oportunidade de estarmos neste ambiente, preparados, esperando o momento, a hora de se assentarmos à mesa como uma grande família em Cristo Jesus. E Ele está aqui. Ele está na mesma posição que Ele estava com os discípulos, hoje com a gente. E Ele está dizendo, eu quero que vocês carreguem esse significado, eu quero que vocês levem esse significado, eu quero que vocês não percam este significado. Jesus vem dizer bem assim, este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Memória, irmão. Memória é algo que nós carregamos com a gente. Eu tenho algumas dificuldades de memória do meu passado, muitas. Muitas coisas a minha mente deletou. Mas, concernente à pessoa de Cristo, eu consigo visualizar Ele. Eu consigo exatamente estar neste ponto que os discípulos estavam, a mesa preparada e Cristo no mesmo lugar, com a mesma chama ardendo, com o coração batendo forte, dizendo, eu desejei comer esta ceia, participar dessa ceia com vocês. E nós precisamos carregar isso com a gente todos os dias. Essa chama não pode apagar. E se apagar, irmão, você precisa reacender ela. Você precisa de uma vez por todas entender que este momento é um momento único. É um momento que Jesus fez questão de deixar no DNA dos discípulos, marcado neles, acerca da oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. E hoje nós temos esse privilégio de estarmos aqui. Talvez nós não vimos como os discípulos viram, não tivemos a visão clara do Mestre encarnado, não, mas nós temos o privilégio de crermos naquilo que nós não vimos, mas o nosso coração arde sabendo que Ele se faz presente. Então este momento Jesus estava dizendo, eu quero que vocês carreguem isso com vocês, eu quero que vocês levem o significado da ceia onde vocês estiverem, independente do que vai acontecer, independente da perseguição, independente do abandono, independente da rejeição, porque Jesus, depois deste momento, Jesus vai enfrentar tudo isso, irmão. Como homem vai ser abandonado, como homem ele vai ser negado, vai ser tudo isso, ele vai enfrentar todas as decepções, mas ele não abriu mão da ceia, ele não abriu mão da companhia dos seus discípulos, como Jesus não abre mão da nossa presença neste lugar, como Jesus não abre mão da sua visão do Cristo vivo que está à mesa, e Ele está dizendo, venham e comam e bebam, e sejam transformados pelo poder do corpo e do sangue de Cristo. Essa é a proposta de Jesus. Essa foi a proposta que Jesus trouxe aos seus discípulos diante de grande sofrimento, diante de grande tristeza, diante de grande abandono. Mesmo assim, Jesus, ardentemente no seu coração, participou da ceia. E é nesse momento que nós estamos. Eu quero que você se coloque de pé, porque nós temos aqui 35 minutos, irmãos. 35 minutos. É um tempo hábil. É um tempo, não vou dizer suficiente, mas é um tempo bom, para que nós de alguma maneira possamos vasculhar
na nossa mente e no nosso coração a pessoa de Cristo, porque Ele está presente. Ele está presente. A promessa dele é fiel e verdadeira. Hoje nós somos bem mais do que 12. Bem mais. Estamos com o coração ardente. Estamos com o coração com a expectativa lá em cima de uma vez mais trazer à memória o Cristo vivo, o Filho de Deus. E sobre ele nós carregamos uma herança que são dos filhos. E nós fazemos parte dessa herança, irmão. E Jesus deixou para nós esse grande ensinamento, esse grande momento, esse presente de Deus, de estarmos assentados à mesa com Ele. Então que neste momento, diante da sua humanidade, da nossa, da minha humanidade, a mesa é para os filhos, irmão. Não adianta você ficar pensando, pastor, mas eu não sou digno, eu fiz isso, eu fiz... Irmão, esquece isso aí. Esquece. Não existe nada que a gente possa fazer para que as nossas transgressões, os nossos erros, nós consigamos apagar. Não, só quem pode apagar isso é o sangue de Jesus. E Ele nos dá vida nesta noite. Então que você celebre ao Senhor neste culto de ceia, sabendo que antes de tudo isso, Jesus já havia preparado esse momento para nós. Ele já havia deixado no DNA da igreja, dizendo, olha, de tempo em tempo eu quero que vocês celebrem a ceia. De tempo em tempo vocês façam memória, vocês tragam memória de mim. E não é a memória de um Cristo pendurado na cruz do Calvário, não, é a memória de um Cristo vencedor, irmão. Então não tem tempo de ficarmos de cabeça baixa, triste, não tem tempo para isso. Esse é o momento de celebração. Jesus venceu a morte para que eu e você estivéssemos aqui. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Rafael, que já está ministrando a ceia. O grupo do louvor vai nos ajudando aí, irmãos. Que nesta noite, querido, você celebre a ceia com a certeza, Jesus está aqui, à mesa. Glória a Deus. Irmãos, você sabe o significado e a importância da ceia? A ceia, ela promove libertação, cura. Você está aí, crente? Quem está aí? Dê um glória a Deus bem alto. Irmão, isso aqui é uma festa. Culto de ceia é uma festa, a maior festa do crente, amém? É tão importante que quando nós chegarmos no céu, que nós formos arrebatados, quando nós chegarmos no céu, que nós formos arrebatados, quando nós chegarmos no céu, que nós formos arrebatados, vai ter uma ceia gigantesca lá, sabia disso, né? Quem vai servir essa ceia vai ser o próprio Jesus, está escrito. A mesa vai perder de vista, irmão. Eu não sei onde você vai estar, mas eu vou gritar lá onde eu estou. Fica olhando com essa cara não, crente. Dá um glória a Deus aí. É, porque vai ser uma festa linda. Lá nós vamos ver Jesus, como Ele é. Nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Você vai ver Eva lá também. Não vai brigar com ela porque você é crente. Você vai ver Adão. Amém ou não amém? Vai ver Davi, Salomão, Sansão, Paulo. Vai ver os mártires, que os nomes deles não estão escritos aqui na Bíblia, mas eles foram cortados ao meio, cerrado, flechado, lançado às feras. Nós vamos ver todos esses crentes lá, gente. E vai ser uma linda festa. Então, se eu fosse você, eu começava a me preparar agora. Começa a treinar agora, irmãos. Isso aqui é uma festa linda, amém? Glórias a Deus. Pastor, se posiciona aqui para nós ministrarmos a ceia. Vocês não estão vendo a pastora Rosa aqui hoje, porque ela está ali na escala do Kids. E eu aproveito já aqui o ensejo de convocar pessoas
a serem voluntários para servir na igreja, irmãos. Pastor foi chamado para apacentar o rebanho de Cristo. Mas dado a demanda e poucos trabalhadores aqui neste lugar, então a pastora tem que estar lá, dia de ceia. Mas se você se voluntariar e você for servir, a pastora vai ocupar a função dela. Os irmãos que servem no Kids, eles também têm que cultuar aqui, eles não podem ficar só lá dentro da sala. Então é um ministério importantíssimo na vida da igreja. E onde é que estão os trabalhadores? Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Porque são poucos trabalhadores e a seara já está branco o campo. A seara não é a igreja. A seara é a cidade onde nós estamos, é Cascavel. Agora eu me pergunto, se aqui dentro dessa igreja, desse tamanho, falta trabalhadores, imagina o tamanho da cidade de Cascavel. Se não vai faltar trabalhadores, se aqui está faltando. Então, crente, se mexe aí, se posiciona em Cristo Jesus. Fala, eis-me aqui, eu vou servir. Aí não precisa os pastores estar se desdobrando, os líderes estar se desdobrando em 10, 15 atividades, porque você vai servir, crente. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que está escrito. Porquanto eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por... Fazei isto em memória de mim. O que é memória? Nós trazermos a memória, ok? É um memorial, a ceia do Senhor, da morte de Jesus. Não do nascimento, da morte, porque a vitória foi na morte. Então, memorial. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós 3 classes de pessoas dentro da igreja, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, a mesa da ceia está posta. E o que simboliza isso? E o que espiritualmente aponta a mesa? Ela aponta para filhos, como o pastor Fábio falou aqui. Quem se assenta à mesa não é escravos. No Egito, preste atenção, no Egito, antes da libertação que Deus fez para eles, os hebreus, eles se assentavam, eles comiam assentado ao chão, se alimentavam assentados ao chão, porque escravo não se assenta à mesa, ele se assenta ao chão. Então Jesus estabeleceu a mesa, dizendo que nós não somos mais escravos, nós somos libertos. Então a mesa é para quem é liberto. Pastor, eu quero ser liberto, se assente à mesa, é para você, você é filho de Deus, se assente à mesa. Quando Davi quis restaurar a vida de Mefibosete, Deus, através de Davi, o que ele fez? Ele mandou chamar Mefibosete, e Mefibosete veio, e havia uma mesa posta. Ele entrou no palácio, se assentou à mesa. Quando Deus quer restaurar a vida de alguém, restituir a vida de alguém, então ele se assenta à mesa com aquela pessoa. É o que vai acontecer aqui hoje, em nome de Jesus. A mesa promove cura, libertação, a mesa promove reconciliação, a mesa promove comunhão. E Paulo escreve o que ele recebeu do Senhor, e ele nos ensinou, e ele disse, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto de um memorial, ou em memória de mim. Agora, aqui no versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Percebam que não existe 2 vias, não existe 2 alternativas. Primeiro eu me autoexamino, e depois assim eu como deste pão e bebo deste cálice. Eu não decido não comer ou comer. Só tem uma alternativa, comer e beber. Por quê? Porque você não pode se excluir da ceia. É o sangue de Jesus que te liberta.
Jesus levou sobre si, sobre a carne dele, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. Nós temos que ter parte com Jesus. Então tem pessoas que pensam assim, isso é religião. As pessoas pensam assim, eu errei, eu vou me autodisciplinar. E nem no culto de ceia não vem, porque ele auto se disciplinou e está em casa. A pessoa não pode se autodisciplinar. Se você for se disciplinado, tem que ser por alguém que não esteja na mesma prisão que você está. Agora você sozinho não pode fazer isso. Você tem que vir para cá, examinar-se, vai encontrar erros e pecados, todos vamos encontrar, nos arrepender e vamos comer e beber e assim vamos estar libertos em Cristo Jesus. Então não se prive da ceia do Senhor, que é ela que traz e promove libertação à sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar então consagrando o pão, Fábio. Levante as mãos para cá, igreja. Oremos. Pai, nós apresentamos este pão a Ti agora, Senhor. E nós consagramos ele a Ti em nome de Jesus, que ao comermos, ó Pai, sejamos curados pelo sacrifício de Cristo. Nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também consagrar os cálices. Pastor Fábio. Segura aqui, Ana. Semelhantemente, ó Pai, apresentamos esse suco da vide, que após essa oração, Senhor, simboliza o Seu sangue vertido na cruz do Calvário. Nós consagramos ele a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Aleluia. Levante as mãos aos céus. Lembre-se daquilo que Jesus fez por nós. Há um memorial vivo, eterno. Carabandoro suramana canta lablasure beflastia. Nerene canta labadoro suribi canta labadaralala. Espírito de Deus, que nesta noite haja o mover da tua vida, a vida de Cristo em nós. Que haja um mover nesta noite em nome do Senhor Jesus. Você pode esboçar uma reação de adoração, irmãos. Solta tudo, solta tudo, solta tudo, solta tudo. Quebra as barreiras espirituais, vai, irmão. Quebra as barreiras, deixa as demandas para trás. Deixa os argumentos para trás. Abra o seu coração em adoração a Deus. Isso aqui é a ceia. A mesa está posta, você assente a mesa. Isso, libera, 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 libera. Libera esse grito de angústia, irmãos. Libera este grito de adoração a Deus. Solta, quebra as algemas. Orabanta, calabassora, mandalalai. Espírito de Deus, aonde houver um crente, Pai, aqui nesta noite, clamando por Ti, toca nele agora, toca nele agora, toca agora com o Seu poder. Eu quero ver você adorar a Deus, igreja. Eu quero ver você enaltecer o nome do Senhor. Não me assiste não, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Ei. Ei. Os diáconos vão servir a igreja. Você que está conosco pela primeira vez, vai participar da ceia pela primeira vez aqui conosco. Pega o cálice, abre em cima, tem a tampinha. Na tampinha você vai ver o pão. Pegue o pão e coma. Esta é a ceia do Senhor. Segure o cálice para nós tomarmos todos juntos. Amém? Enquanto o ministério de louvor ministra ao Senhor, podem servir a igreja. Espírito de Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou,
o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Mas semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Erga assim o cálice. Tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu declaro profeticamente em nome do Senhor Jesus Cristo, que ao tomarmos juntos em comunhão este cálice, as correntes cairão por terra em nome de Jesus. Eu declaro que nós somos livres e libertos e curados, restituídos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que nenhum poder das trevas jamais vai bloquear aquilo que Deus tem para a igreja. Eu declaro que nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo seu sangue nós fomos redimidos, pelo seu sangue nós fomos curados, pelo seu sangue nós fomos salvos, pelo seu sangue nós fomos restituídos. Eu declaro que a vida da igreja não será mais a mesma. Eu declaro que todo espírito de tristeza cairá por terra agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode erguer aos céus, quem pode glorificar a Deus? Ei, você está preparado para o que vai acontecer, igreja? Não é mais um evento, é a ceia do Senhor. Você não está mais no Egito, você está na terra que mana leite e mel. Você não está preso a Faraó, você está escravo de Cristo. Você não está preso às algemas do Egito, você está na Nova Jerusalém. Oh Jesus, derrama sobre a igreja o teu poder, a tua glória, a tua comunhão. Sim, meu Pai, sim, meu Pai. Sim, meu Pai, você está sentindo a presença dele, irmãos? Você está sentindo a unção do Espírito Santo de Deus?
Eu declaro que a próxima ceia os teus entes queridos estarão aqui. Eu declaro que a sua família estará aqui completa. É assim, eu declaro em nome de Jesus. Ei, olhe para 2 ou 3 pessoas e diga: eu tenho comunhão contigo pelo sangue de Jesus. Igreja, eu tenho comunhão com vocês. Obreiros, eu tenho comunhão com vocês pelo sangue de Jesus. Pastores, eu tenho comunhão com vocês pelo sangue de Jesus. Ministério de louvor, eu tenho comunhão com vocês pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Você está pronto? Tomemos, bebemos dele todos. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Declare! O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é. Para sempre! Pra sempre adorado é. Para sempre! Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Bem alto, irmãos! Ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pegue a sua família, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Cantamos aleluia. Traga a sua casa, venham todos. Cantamos aleluia. Vem, vamos orar. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vem você a sua casa. Cantamos aleluia. Se aproxime aqui do púlpito. Cantamos aleluia. Vem adorando a Deus. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Meu Deus! Cantamos aleluia. Orabacantarabanga. Cantamos aleluia. Adore, adore, adore. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Quem pode adorar? Cordeiro venceu. Espírito de Deus. Pra sempre exaltado é. Pra sempre Adore, igreja, adore ao Senhor. Adore aquele que está no alto e sublime trono. Sim. Ressuscitou. Declare, declare, declare. Ressuscitou. Declare que Ele está vivo. A sua casa não será mais a mesma. Há uma vitória em Cristo Jesus. De eternidade em eternidade. Continue declarando que Ele é. Pra sempre Sim. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ora mandara soro mandara candara. Você sabe que ainda nem todas as pessoas
apesar de estar em Cristo Jesus, vive a plena liberdade da vida de Deus em Cristo Jesus? Ainda há algo preso no Egito. O Senhor vai libertar isso aqui, você hoje. Prisões do Egito. Eu declaro que nenhuma unha ficará no Egito. Vai sair você, a sua casa, os seus filhos. Há uma mesa preparada, Mefibosete, para que você se assente à mesa. Tem pessoas que estão presas pelo espírito do medo, estão presas pelo espírito do fracasso, da miséria, do desânimo. Ei, em Cristo Jesus não existe desânimo. Hoje Jesus vai te libertar aqui neste culto de ceia. Você crê nisso? Tem pessoas que estão preocupadas com amanhã, irmão. Esqueça amanhã, vamos viver agora aqui a libertação plena em Cristo, a libertação em Jesus. Ei, diga: o Egito é passado, eu não estou mais lá. Bem alto: o Egito é passado, eu não estou mais lá. Você está em Cristo Jesus. Há um grito silencioso no corações de muitas pessoas na igreja. Você tem que se altar hoje aqui, em nome de Jesus. Você crê na libertação? A demanda que você está enfrentando é essa demanda que te trouxe até aqui, para que você olhasse tão somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu não sei aonde o Espírito Santo vai falar para você colocar a sua mão, se é na cabeça, se é no seu coração, se é na sua fronte, se é no seu estômago. Eu não sei se é para orar por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe, para você liberar o perdão para alguém aqui agora. Nós vamos fazer isso aqui juntos. Em nome de Jesus, você vai viver a plenitude. Você está mexendo em toda a tua estrutura espiritual. Você está preso nisso aí. Hoje você vai dar esse grito de liberdade. As mazelas do passado e as feridas vão ser curadas em Cristo. Então eu vou começar aqui, o Ministério de Louvor vai ministrar mais uma vez um louvor. E você vai perguntar: Espírito Santo, aonde que eu coloco a minha mão na minha cabeça? A confusão da minha mente, no meu coração, para que eu libere perdão, aonde? Fecha os olhos, não me assiste não. Pergunte: Espírito Santo, onde que eu coloco a minha mão? Espírito de Deus, começa a agir no arraial, no meio da igreja. Começa a agir no meio da igreja. Toque a vida deste homem. Toque a vida desta mulher. Toque a vida deste jovem. Toque a vida deste casal. Toque esta família. Aonde você vai pôr a sua mão? Pergunte ao Espírito Santo. Toque ele. Toque ela. Alabanta calabassoromana. Toque ele. Libera, 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 libera. Libera, solta, solta. Entrega tudo, irmão. Isso. Libera o perdão. Libera, libera, libera. Oraman, takalabadoro, soromadara. Espírito Santo de Deus está agindo na vida da igreja. Vai orando, vai declarando.
Vai liberando. Sim. Pois ressuscitaste, vive estás. Sim. És invencível, É o quê? inigualável. Oraba, tocalaba, soro mandaralai. Ricalabandoro, surimicandarabada. Espírito de Deus, ao mover do Espírito Santo aqui neste lugar, há libertações e curas acontecendo. É o poder da ceia, do corpo e do sangue do Senhor. Poderoso esse nome é. Jesus, Poderoso esse nome é. Jesus, O nome Jesus, de Jesus. Jesus. Meu Rei. Poderoso esse nome. Libera, libera, solta tudo, Maior que solta tudo, solta tudo. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Solta tudo, irmão. És invencível. Deixa o pântano hoje no poço. Hoje pra sempre reinará. Egito nunca mais, nunca mais o Egito. Só ele pertence à glória. Sim. Poderoso esse nome é. Ora mandara, sura mandara. Nome é. Poderoso, 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 Poderoso esse nome é. poderoso. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Quantos jovens e adolescentes nós temos aqui, estão aqui? Levante a mão, só os jovens. Isso, adolescentes, jovens. Vocês que estão com as mãos levantadas, venham aqui na frente deste púlpito aqui, bem pertinho deste palco. Venham aqui. Venham aqui, todos vocês. Se aproximem bem. Eu quero que a igreja olhe para cá, para esses jovens e adolescentes. Escute isso. Estevão pregou uma vez só, uma única mensagem, e foi morto apedrejado até a morte. Mas ele fez algo que poucos conseguem fazer. Ele deixou os céus abertos para a próxima geração. Ele olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos. E apedrejaram ele até a morte, mas os céus continuaram abertos. Estava ali um jovem chamado Saulo de Tarso. A capa, a túnica, as roupas de Estevão foi posto aos pés de Saulo. E ele consentiu na morte. Paulo, aspirando morte, está no caminho de Damasco. E de repente vem um clarão dos céus. Todos caíram por terra. E uma voz em hebraico disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aquela voz só foi possível para Saulo porque Estevão deixou os céus abertos. A pergunta não é o que Deus vai fazer por você agora. A pergunta é o que nós estamos fazendo para a próxima geração. Estão aqui os seus filhos, suas filhas, e eles não podem herdar de nós, desta igreja, um céu fechado amanhã. Os céus têm que estarem abertos. Eu quero que a igreja erga as mãos para cá. Se você tem um filho aqui, uma filha, você pai, mãe, eu quero que você venha aqui no seu filho, atrás dele, atrás dela, coloque as mãos sobre os ombros, a cabeça, e comece a declarar
profeticamente: eu deixarei os céus abertos. Pode vir, irmãos. Vem aqui, coloque as mãos sobre os seus filhos. Nós vamos adorar a Deus. Comece a declarar: eu declaro os céus abertos. Nem que nós morramos apedrejados, mas nós deixaremos o céu aberto para a próxima geração. Nem que nós sejamos apedrejados como Estevão, mas antes de nós partirmos, nós deixaremos o céu aberto para a próxima geração. Saulo de Tarso não se perderá no caminho, porque a geração de Estevão vai deixar o céu aberto para a próxima geração. Comece a adorar a Deus. Enquanto eles adoram a Deus, você ministra sobre o seu filho. A igreja começa a clamar o sangue de Jesus. Vai. Sim. Sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame, leva-me mais fundo. Abra os céus. Abra os céus. Abra os céus. Será mais firme. A próxima geração. A presença guia-me pra que Jesus, batiza com teu Espírito Santo estes jovens, estes adolescentes. Batiza ele, batiza ela. Cura, Jesus. Liberta ele, Jesus. Cura e transforma, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim. Sim, Pai, liberta. Cura, Senhor. Transforma, meu Pai. Liberta, meu Deus. Que haja transformação e cura. Clama a igreja, clama a igreja. Mais fundo do que já estive. Senhor, eis a geração de Estevão, que não tem medo do apedrejamento. Tu és santo, ó Senhor. Derrama sobre eles o manto do chamado. Coloca sobre eles o manto do chamado, do ministério. Tu és digno de louvor. Sim. Em ti confiarei. Cadê a igreja no clamor? Nada temerei. O quê? Em frente eu irei. Sim. Pois eu sei que vivo estás. Sim, meu Deus. Um dia voltarás. Meu Deus. Sempre reinarás. Aleluia. Sou em Senhor, ti derrama o manto do chamado. confiarei. Eu vejo aqui empresários do reino. Eu vejo pastores e pastoras. Eu vejo evangelistas. Eu vejo aqui, Senhor, pessoas enviadas pelos 4 cantos da terra. Sim. Pra sempre reinarás. Aleluia. Espírito de Deus, sopra sobre eles. Sopra sobre a igreja, derramando a cura. Sopra sobre a igreja e sopra sobre os pais. As 2 gerações de Estevão e a geração de Saulo. Que os céus estejam abertos. Há um grito silencioso da geração. Saulo não sabe o que fazer, está aspirando morte no caminho de Damasco, mas Estevão deixou os céus abertos. Esta geração receberá de nós os céus abertos. Declare. Declare. Vem
Jesus. Declare. Vem Jesus. Os céus já estão se abrindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Junto à igreja se juntam e se unem corais de anjos. Vem Jesus. Eles estão juntando-se a nós em adoração agora. Ora vem, Senhor Jesus. Os céus estão se abrindo. Vem Jesus. Jesus já está em pé. Vem Jesus. Sim, Maranata, ora vem, Senhor. Jesus já está pedindo ao Pai: eu posso ir? Vem Jesus. A próxima geração Vem Jesus. será mais poderosa do que a nossa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cadê a igreja? Vem Jesus. Vem, vem, vem. Sim. Ei. Enquanto isso você é curado. Vem Jesus. Enquanto isso você é liberto. Vem Jesus. Enquanto isso você é restituído. Maranata, ora vem, Senhor. Solta Jesus. tudo, irmão. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Sim. Vem Jesus. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti Só nele. confiarei, Por eu ele. nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Levante as mãos assim. Nós vamos orar agora por sua casa, por sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua casa, que a sua história tenha um novo início hoje. Que a sua casa seja transformada hoje. Que haja o poder de Deus sobre a sua vida de forma poderosa, incrível. Que a sua vida não seja mais a mesma. Que a vida de Deus flua no seu espírito. Que você receba o renovo de Deus aqui agora. Que haja uma transformação de dentro para fora. Que todas as mazelas do Egito fiquem para trás hoje, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você e a sua casa. Eu declaro sobre você e a sua família a bênção de Deus sobre você. A unção do Espírito Santo sobre você. Eu declaro sobre a tua casa. Eu declaro que esta semana será uma semana de bênçãos. Que nenhum empecilho bloqueará você daquilo que Deus tem para fazer. Eu declaro que as suas finanças serão alcançadas, a sua saúde serão tocadas, a salvação na sua casa, a restauração no seu lar, na sua alma, no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga bem alto, amém. Tem alguém para Jesus aqui hoje, irmãos? Se tiver alguém para Jesus, levante uma das mãos, nós queremos orar por você. Temos alguém para voltar para Jesus hoje? Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, sua casa, de uma forma incrível. Dê uma linda salva de palmas a Jesus, bem alta aí, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora, o ministério, o Kids vai estar louvando ao Senhor. Eu quero que vocês adorem a Deus juntamente com eles. Vamos receber nossas crianças.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa,
Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Vocês estão felizes, irmãos? Quarta-feira tem mais, sim ou não? Escola da Palavra, nós aguardamos vocês. Bem lembrado, eu já não lembrava mais, o Fábio fez lembrar. Se você não vier aqui, nós não vamos transmitir, irmãos. Aí os pastores ficou lá no Paraguai sem assistir a Escola da Palavra. Vira aí? Entenderam como é que funciona? Então vocês precisam estar aqui. Uma vez nós já começamos a transmitir aqui ao vivo, aí a igreja veio para cá não, irmão, ficar em casa. No acolchoadinho, ainda mais no frio, né? Irmãos, vem para cá. Isso aqui é para os crentes que não podem vir. O pastor Fábio está em outro país, irmão, tá chique. Então, em outro país aí, e aí ele tem que assistir lá. Amém? Então, ó, vamos fazer com que os pastores assistam lá também a Escola da Palavra em nome de Jesus.